Oi, pessoal, boa noite. Vamos ver se a Juliana Silveira aparece aqui para a gente começar a conversar. Hoje, então, é um encontro. Oi, Júnior, tudo bom? Hoje é um encontro, eu e a Juliana. Resolvemos fazer um bate-papo de sofá. Oi, Ju. A Juliana Silveira está entrando. E aí eu apresento vocês. Apresento ela a vocês. Oi, Ju. Opa! Olá, boa Boa noite. noite, Tudo querida. bem? Tudo? Tô aqui Vamos dando uma conversar? ajeitada. Vamos lá, tô aqui vendo meu tripé aqui, deu probleminha na hora, mas tá tudo certo. Tudo certo? Boa Eu noite não para sabia se eu todos. pegava um vinho, se eu pegava um café, uma Ah, água. eu ando nessa dificuldade toda segunda, tenho live e ando nessa dificuldade, mas passei um café de novo pela segunda consecutiva para tentar respeitar um pouquinho os dias da semana, né, na Exatamente. organização. Isso aí. Pra tentar. Mas hoje o papo era para eu pegar um vinho, Era para um pegar vinho, uma né? taça de vinho, uma aguinha, a gente conversar aqui. Se tu mudar Bom, de ideia, tu me avisa que eu administro aqui e peço para alguma das crianças me ajudar. não, acho que eu vou seguir no café, eu fiz uma jarra de café. Ah, Bom, opa, gente, olha aqui. Ó, o tripé tá com um probleminha. Mas vamos lá, tudo que é ao vivo dá esse tipo de coisa, né? certo, certo. Bom, gente, a gente tá aqui então hoje, né? Para falar, eu acho que talvez eu tenho feito algumas conversas dessas. Eu já fiz com um médico de cirurgia bariátrica, eu já fiz com um dentista, eu já fiz com educador físico, eu já fiz com um médico da medicina integrativa. E hoje eu vou fazer com uma escritora, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela não me conhecia, eu já conheço ela há um Não. tempinho. A Juliana Silveira, né? Não somos parentes, né, Ju? Mas a Não. Juliana Silveira, fizemos uma dupla ali. Juliana Silveira, idealizadora de um projeto, escritora de um livro, o livro da Ju. Eu acho que é um carinho para nós mulheres. Divórcio, a construção da felicidade no depois. O livro é lindo. E eu acho que eu acompanho a Juliana há mais ou menos 1 ano e meio, por aí, através Que do projeto. legal, Gisele. A gente nem tinha falado disso, né? A Eu não gente não sabia que era tinha tanto combinado tempo. essa parte. Que legal. Há 1 ano e meio eu acompanho o projeto assim de uma forma me sentindo acolhida pelo projeto New Family, né? E me sentindo acolhida por cada texto que a Juliana fala e cada coisa que ela coloca e cada foto que ela coloca em família e tal. E muita gente sabe que eu também fiz, né? Eu passei por um divórcio nesse 1 ano e meio e o assunto do blog da Juliana é essa reconstrução do depois. E aí eu tenho visto, Juliana, há um tempo agora eu fiz uma... A gente muda o nome, né? A gente volta com o nome de antigamente, a gente muda uma série de coisas na vida da gente. E esse acolhimento que tu faz com uma capacidade ímpar, assim, eu achei muito importante a gente estar colocando e estar expondo isso, né? Porque muita gente chega para mim, eu atendo principalmente meu público hoje 80% mulheres, e muitas chegam para mim e dizem: que legal quando tu fala, que legal quando tu demonstra, porque isso é prova de que não é um fracasso, né? Que é uma fase da vida, é um jeito da gente ver as coisas, é um jeito da gente se reinventar. Então, por isso, né, dessa conversa de uma nutricionista com uma escritora, uma jornalista, né, Ju? Tu és São relações jornalista? públicas. Relações Relações públicas, públicas, aham. perdão. Uma Mas, escritora e uma idealizadora de um projeto lindo que eu me senti extremamente acolhida. Deixar tu falar um que pouquinho, te coisa boa. apresentar. Que coisa boa. Primeiro, Gisele, quero te agradecer o convite, porque tem dois motivos especiais assim para esse encontro, né, e que eu queria trazer aqui. O primeiro é por tu seres seguidora do New Families, né, tá comigo nessa jornada aí.
O projeto vai fazer 4 anos, mas saber que tu tá comigo quase metade desse tempo, né? É uma delícia, porque quando ele surgiu, o objetivo era exatamente esse. Era que, de alguma forma, a gente conseguisse, enquanto grupo, né? Mesmo ali no indivíduo, no encontro do indivíduo no projeto, mas enquanto grupo a gente pudesse normalizar as questões das dores do recomeço, né? Tanto a dor do fim, a sensação de perda, de fracasso, e eu vou falar de sensação porque a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas também como recomeçar, né? Tirar forças de onde e como é que faz isso sozinha quando a gente se vê num momento tão abandonada, né? Tão só, que é o momento do divórcio, né? Por N motivos. Então, primeiro, te ter me acompanhando é uma delícia, é um prazer, eu fico muito feliz, assim, fico realmente vaidosa de saber que tu tá comigo nesse caminho. E também, o segundo motivo que torna esse momento especial é tu seres uma nutricionista e a gente ter a oportunidade aqui de falar de um assunto tão bacana que é o recomeço, considerando o lado de fora da gente, a superfície da gente, né? Que é a composição de quem a gente é. E a gente não pode ignorar, quando trata de recomeço, ignorar que a gente também é uma mulher e que essa mulher, ela precisa, para construir sua autoestima, enfim, se levar em consideração em N pontos que envolvem a estética também, né? Que é se sentir bem, ter um bem-estar com relação à imagem que a gente construiu. E quando a gente recomeça no pós-divórcio, é muito natural que as mulheres mudem. Eu não sei se isso é uma constante no teu consultório, mas no projeto New Families, a maioria muda, inclusive fisicamente, completamente. A gente se dá a chance, nessa segunda chance, de ser uma mulher diferente. E isso se traduz muito na estética da gente, na comunicação corporal, de uma forma geral. Então, assim, é muito comum a gente ver perda de peso, eventual ganho de peso, mas a gente vê bastante perda. Eu vejo no acompanhamento das mulheres com as quais eu faço mentoria hoje. Nas que não têm perda, tem esse desejo, né, de acomodar, enfim, de se sentir bem na sua casa, né. A gente tem muita mudança de cabelo, a mudança de visual, a mudança de estilo, porque realmente o recomeço acaba sendo uma oportunidade da gente ressignificar coisas da gente, emoções e expectativas em relação à vida, em relação ao amor, mas também em relação à mulher que a gente quer ser. É uma oportunidade nova. Então é esse viés que eu procuro dar no projeto, que é de que o recomeço tem sim uma oportunidade, uma ideia do bem, que não é só a descontinuação daquela estrutura familiar, mas sim uma possibilidade de começar de novo. Eu trabalho com o lado do problema, né, Juliana? Então, às vezes, o que eu observo, eu trabalho com muitas mulheres toda semana. Então, às vezes, o que eu observo é sim essa questão da mudança e tal. Eu, particularmente, não mudei muita coisa, mas enfim, porque eu já venho de uma questão de uma constante busca da autoestima, de uma constante busca dessa casca, né? Desse uniforme, tem que estar bem, diferente do que está acontecendo lá fora. Só que eu trabalho muito com a problemática, as mulheres se abandonam muito, né? As mulheres procrastinam às vezes algumas situações, porque tipo, quando isso passar, quando isso se resolver, quando eu tiver numa boa, ou quando eu encontrar alguém e tal. Então, é uma frase que eu gosto muito, né? Ser inteiro, né? Não ser meio. Eu não acredito na metade da laranja, né? Eu acho que as pessoas são inteiras e elas podem sim sair de situações que não foram tão confortáveis, mas elas têm essa capacidade de reconstrução, né? Essa reconstrução. E uma das coisas que tu fala que eu acho fantásticas, assim, é essa casca, essa casa que a gente leva. Se isso aqui não estiver bem, não tem, né? A gente não tá aqui, a alma não tá livre aqui ainda. A gente não está desencarnado, né? A alma tem ela tem uma casinha, né? A alma, o espírito, enfim. E eu acho que o levar isso tudo junto, que é uma grande tarefa, indiferente até da questão
Aí falando para mulheres, né? Aqui, mulheres com mulheres, indiferente da questão até de um relacionamento, de um não relacionamento, de sucesso de um relacionamento, mas a gente ser inteira, né? Uhum. Eu acho que é uma tarefa que hoje eu sabe que eu brinco muito com os pacientes, que eu me sinto às vezes tarefeira de gincana, né? Eu saí, comecei a atender às 8 horas e aí fui fazer isso, fui fazer aquilo e aí voltei, peguei uma tranqueira na Castelo, queria chegar a tempo, daí cheguei, agilizei a babá da filha da noite e tal. A gente é tarefeira e diante disso tudo, a gente ainda tem que estar inteira. E tá Uhum. tudo certo, porque se a gente não tiver, qual é a dívida que vai ficar? Quando a gente considera, tem um ditado que é velho e ele é velho e é bom, né? Eu tenho escrito bastante usando ditados antigos porque eu acho que faz muito sentido na vida da gente. A dor ensina a gemer. Sim. Normalmente tem um lado da gente que está doendo mais nesse processo. E se a gente quiser tirar do divórcio e colocar na vida real, né, na vida da gente, sempre tem uma parte da gente que está doendo mais e a gente precisa atender com mais intensidade. Então, nesse ponto está tudo certo que a gente atenda, às vezes mais o trabalho, às vezes mais aos filhos, às vezes mais a uma dor emocional que a gente está vivendo em função de um divórcio, né, de uma crise conjugal, de uma crise familiar, indo mais além. E a gente acaba botando mais intensidade naquilo. Mas não quer dizer que a gente possa abandonar o resto. Né? É como se a gente imaginasse dentro da nossa casa, que somos nós, indivíduos, né? A Juliana aqui, a Juliana que está dentro desse corpo aqui, que começa aqui e acaba no meu pé. É como se eu traduzisse isso ou tentasse trazer para a nossa casa, para a nossa família. Eu posso não dar comida para a criançada hoje? Porque eu estou cansada? Não Não. posso não dar comida. Eu posso me dar o luxo de amanhã não acordar, ficar deitada? A gente não pode fazer algumas coisas. Mesmo que a gente tire a intensidade daquilo, mesmo que hoje eu faça uma janta pré-pronta, mesmo que amanhã eu acorde com menos ânimo para o trabalho, eu não posso abandonar as coisas, certo? A gente não pode se abandonar. Por que a gente se abandona num processo de recomeço? Se a gente não abandona o filho, não abandona a casa, não abandona o trabalho. Então, eu não estou falando em dar 100% em tudo, ninguém é 100% em tudo. Mas a gente conseguir um mínimo de equilíbrio, né? Para que a gente de fato não se abandone, é importante porque aquilo vai faltar na construção da gente em qualquer recomeço na vida. Aí eu vou de novo sair do divórcio. É qualquer recomeço. Não é por acaso que a nossa alma veio numa jornada dentro de um corpo. Exato. Né? E a gente recebe ele no início e entrega ele no final. É o único que a gente tem. Então, quando a gente vai cuidar de saúde emocional, eu estou falando de saúde emocional, eu estou falando de saúde física, eu estou falando de todo tipo de saúde possível. Porque a gente não é só a parte emocional. O divórcio, ele não mexe só com a parte emocional da pessoa. Ele destroça a pessoa como um todo. Né? Ele modifica a pessoa como um todo. Quando eu falo destroça, eu quero tirar um pouco do lado só ruim, tá? Eu não quero falar só do destroçar por despedaçar, né? Mas vamos combinar que para a gente renascer, a gente precisa desmanchar o que tinha. Sem dúvida. E a gente desmancha nesse processo, né? E para a gente se reconstituir, não é só da psicoterapia ou da terapia que for, a gente fala muito no New Families, que tem várias pessoas que se tratam, e tem várias pessoas que fazem só a mentoria, porque precisam realmente estabelecer só algumas ações, uma organização para conseguir recomeçar. Tem gente que faz yoga, tem gente que faz ginástica, que vai para academia, cada um usa da terapia que lhe cai bem. Né? Mas o importante é que a gente tente cuidar de uma forma integral de quem a gente é. Né? Não só nas leituras, né? Enfim, na consulta com a Nutri, é tudo, é a combinação de tudo isso. E eu acho que a gente se dá conta disso, Juliana, a gente tira o peso de uma coisa só e divide os pesos, né? Exato. Exclusivamente o psicólogo, o psiquiatra, a terapia não vai resolver o todo.
Porque eu brinco, isso eu falo muito no consultório, a gente é tanta gavetinha, né? A gente é um monte de gavetinha. E não adianta, é como pegar um armário dentro de casa. Não adianta eu arrumar as 2 primeiras gavetas, porque eu não vou ter a sensação que aquele armário está arrumado como um todo. Exato. E que tudo bem ter metade das coisas dobradas na gaveta, a outra metade não tá tão dobrada, mas tá ali, eu já sei o que tem. E aí vai ao encontro do que tu diz, que a gente, o fazer... Não é 100%, né? Não é 100%. Só que isso que tu falaste, por exemplo, eu tenho a Antônia, né? Tu tem 3 filhos, eu tenho uma só. Eu tenho 3. Eu tenho a Antônia. A Antônia, ela vai comer, ela vai fazer aula, ela vai fazer aula online, ela vai ter a psicopedagoga dela, ela vai ter a psicóloga dela, ela vai ter uma série de coisas nesse rearranjo da vida, né? E fora o rearranjo da vida, saindo aqui até dessa questão de divórcio, ela vai ter uma série de coisas na vida dela, de criança, né? E eu vou fazer o possível, das tripas coração, porque a gente faz, para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, né? E aí, quando a gente, às vezes, se depara que a gente tem que cuidar um pouquinho da gente, que a gente tem que dar uma acariciada um pouquinho, assim, na gente, um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de tipo, não. E eu brinco, às vezes, é se olhar no espelho. Às vezes é ter 10 minutos para se olhar no espelho antes do banho. 10 minutos é muito, né? Mas assim, para uma mãe, mas assim, tipo 5 minutos. Quantas vezes eu pergunto para a mulherada, quando foi a última vez que você se olhou? Quando foi a última vez que você passou um creme em você? Que é uma coisa boba, mas que é a coisa do autocuidado. E agora tu falou do toque, a gente comentou hoje, né, quando falamos mais cedo sobre o que enfim, ia ser a temática do nosso papo, e tem a questão do toque, né, o toque é um carinho, né, eu, por exemplo, eu não consigo, com 3 filhos, fazer ginástica, academia de ginástica para mim é uma coisa fora de questão, eu não consigo. Então eu precisei arrumar subterfúgios para poder ter esses momentos de cuidado comigo. E eu faço um exercício de 20 minutos por dia, que é um exercício que eu baixei da internet, eu faço todo um ciclo, todos os dias, às vezes enquanto eles estão tomando banho, boto uma na banheira, cada um num chuveiro, e aí eu faço, né, nesse tempo. Às vezes é no final da tarde, quando termino o meu expediente aqui, as minhas funções, eu tento antes de botar no banho, então assim, eu vou dando jeito. Mas esse é um tipo de coisa que eu consigo fazer para me cuidar. Eu tenho uma parte que é a massagem, que eu te comentei, que eu escolhi como cuidado porque tem o toque. E eu sou uma pessoa muito do toque. E eu acho que isso, quando a gente está numa fase, quando a gente passa pelo recomeço, e aí eu vou trazer um pouco da experiência do New Families, do divórcio, isso é uma coisa que falta muito pra gente. Né? O toque, o amparo é uma coisa vital, e nessa época eu busquei a massagem, porque foi uma forma que eu achei de ter um momento de afetividade comigo, já que muitas vezes eu não achava isso no meio, porque as pessoas ficam um pouco atrapalhadas quando um casal se divorcia, né? Quem passou por isso, as pessoas que não passaram por isso não sabem do que se trata. Mas as pessoas que passaram por isso vivem muito a questão da falta de lido das pessoas, não é de propósito, ninguém faz isso por desamor. Mas tem uma falta de trato, porque é difícil saber de que forma chegar numa pessoa que está sofrendo. A gente não sabe o que fazer, não é? Às vezes é um familiar da gente que perde uma mãe, um irmão, um filho, e a gente não sabe como ligar. A gente não sabe como perguntar como é que tá, como oferecer ajuda, né? Se colocar à disposição. Exato. Então as pessoas se perdem um pouco nisso. E aí, quando a pessoa passa pelo divórcio, precisa se reconstruir e falta essa afetividade, a massagem, tu vê que é uma coisa que acabou me ajudando. Mas eu queria trazer um pouco do que a gente conversou, até anotei para nós. O recomeço, ele tem dificuldades reais e a necessidade de normalização que a gente estava falando, né? E por isso a gente se procura. Com relação à parte emocional, eu trato muito no New Family, só que como a gente comentou, tem vários outros canais, né, e terapias que ajudam a pessoa nesse trato.
Quando a gente fala da parte física, quando a gente fala do trato da nossa casca, da nossa casa, eu queria trazer para conversar contigo um pouco, Gisele, até entender um pouco do teu trabalho, mas como é que a gente normaliza isso no que tange o cuidado externo? Porque o que é estético, senso estético para ti, é diferente do que é senso estético para mim e do que é senso estético para tua cliente, né? Para tua paciente aí. E a gente vê hoje nas redes sociais, enfim, no mundo, uma exposição de um senso estético quase que padronizado, né? Apesar de terem muitas brigas e grupos das pessoas tentando se posicionar e tentando ter voz, né, enfim, com relação ao seu modelo, ao que lhe agrada. Mas o senso estético hoje é uma coisa muito pessoal, né? Como é que trata isso no consultório? Porque no recomeço, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, e esses padrões, eles não são os mesmos, não são padrões, na verdade, né? A gente está falando de modelos muito particulares. Tu sabe Como é que é isso quando usa, chega aí? Ju, eu gosto muito de usar uma frase que já se tornou chavão até, mas que eu acho que vale para essa situação. Seja a sua melhor versão, né? Uhum. E uma das coisas que eu acho extremamente interessante da gente fazer é uma linha do tempo das pessoas. Uma linha do tempo da mulher, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha linha do tempo, certo? Eu aos 20 anos pesava X, malhava Y, tava bem com o meu corpo sim ou não. Aos 30 eu tava assim, tava assado. Eu tive a Antônia com 33, 34. Como é que foi a gestação? Como é que foi esse retorno? Como é que o casamento, ou como é que as relações, né? Elas têm que poder em cima do teu corpo, em cima da tua casca, né? Isso é extremamente importante. Isso e todo mundo, eu trabalho com isso, mas eu sei o quanto isso interfere, né? Eu vou dizer que eu não tive grandes alterações, por mais que tenha passado por momentos de sofrimento e passa-se ainda, né? Mas eu vivo com isso. Isso para mim é muito claro e muito estabelecido. Mas eu acho muito importante a gente situar cada mulher que a gente atende, né, nessa situação. Eu acho extremamente importante, né? Quem tu eras antes da maternidade? O que tu conseguiste voltar a ser depois da maternidade? Não, e às vezes a gente quer ser o que a gente era antes, né? Porque a gente está em eterna transformação, né? E Exato. isso é uma coisa de se avaliar quem é a pessoa que a gente deseja ser hoje, daqui para frente. Exatamente. Porque tem tantas preocupações lá de trás que não são mais as preocupações de agora. E tem tanta coisa que a gente aceita na gente, do que a gente já foi e era difícil de engolir, e hoje a gente consegue aceitar porque entende que é da gente. Né? Ju, Tem uma aceitação importante. Ai, tem tanta gente legal entrando aí, eu tô vendo, olha. Inclusive nós temos, tem um pessoal do New Families aí, e tem um amigo nosso em comum, o Rafael também deu um oi ali em cima que passou. O Rafael Carvalho. Que legal. Que isso, na verdade, é uma situação que, às vezes, essa mulher que chega para mim, ela nem sabe quem ela quer voltar a ser. Né? E esse é um caminho interessante, por isso que eu te perguntei até, para a gente puxar esse gancho. Eu acho que esse é um caminho interessante, porque depois, no recomeço, como é que a mulher sai de uma situação qualquer? O divórcio, para mim, é uma situação forte, que realmente desmancha a pessoa. Te permite recolher a parte que sobrou, e aí eu vou até chavear com os nossos nomes, porque eu também não era casada Juliana Silveira. Eu passei a ser Juliana Silveira quando eu me divorciei, e agora eu casei de novo e eu sigo Juliana Silveira. Tenho uma relação muito legal, meu marido é um super parceiro, e a gente definiu por manter os nomes, enfim, e fazer construir uma relação diferente. Mas quando a pessoa sai desse divórcio, em geral ela está despedaçada, então ela perdeu um pedaço, inclusive o nome, né? Foi levado, ela está reconstruindo até o nome dela. Né, que é o que acontece quando a pessoa usa o nome profissionalmente, que é o teu caso, era o meu caso também, e precisei construir. E aí tu quer começar, né? Chega num consultório, né, lá da Gisele, e eu não sei nem o que eu quero. Exato. Que foi, por exemplo, o que aconteceu
comigo quando eu sentei numa cadeira do cabeleireiro, né, com a Cláudia, que me atende, pode até estar aí assistindo, e eu disse, Cláudia, eu nem sei o que eu quero, eu só quero ficar nova. Eu só quero ficar diferente. Então, esse caminho a gente também constrói aos poucos e possivelmente constrói aí. Mas o que eu quero dizer é que tu começa construindo nessas leituras, no encaminhamento de se autoconhecer. Às vezes isso acontece com terapia, às vezes não. Às vezes acontece prestando atenção, que é uma coisa que o ser humano não faz. A gente não presta atenção na gente, né? E prestar atenção, eu estou falando nos escutar, né? Se escutar. E aí a gente começa a descobrir isso no caminho. Aí testa, daqui a pouco é uma cor de cabelo, é um peso, aí se vê num peso, como aconteceu comigo, eu fiquei magra demais, me vi num peso que não era um peso para mim, não me senti sadia. Teve um momento que eu já não sabia mais se eu estava bem, né? Ou se eu simplesmente estava naquele processo de ficar magra, né? Então a gente vai descobrindo qual é o ponto. Ninguém precisa saber quem quer ser e bem o que é, né? A gente está descobrindo isso nesse processo todos os dias. O importante é estar aberto para isso, eu acho, né, Gisele? E não estar buscando um padrão, exatamente. Isso. E o tipo de projeto New Family, a gente expor isso, né? Eu tô aqui profissionalmente, mas antes de profissionalmente, eu tô aqui como uma mulher, também expondo a minha história. Eu acho que essas empatias que a gente vai encontrando ao longo do caminho, essas pessoas empáticas, tá? Fazem a diferença, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma rede de colegas, tenho uma gineco que trabalho sempre, tenho um psicólogo que trabalho sempre, um psiquiatra. Eu acho que a gente forma uma rede do bem também. Claro, não estou dizendo que só as pessoas que a gente trabalha são do bem, mas a gente vai formando uma rede, né? De acessos e de pensamentos semelhantes e de pensamentos empáticos, porque a gente precisa ter empatia nisso. Mesmo, até vou te complementar, mesmo que diversos, mesmo que pensamentos diversos. Acho que o importante é assim, relação se estabelece quando a gente entrega a nossa vulnerabilidade para o outro. Exato. Quando eu digo para ti, como eu fiz no projeto, que eu sofri, que não é fácil, que eu também sofro quando os meus filhos vão, que eu também, em alguns momentos, não soube o que fazer e passei, como coloquei num dos textos, lá um final de semana inteiro, plantando um coqueiro de biquíni. Né? Chorando e plantando, chorando e plantando. Por quê? Porque esse é o lado mais humano que eu tenho para entregar. É o lado mais frágil, mais vulnerável. E quando eu te entrego isso, tu percebe que eu sou tão humana quanto tu, que eu posso errar e acertar tanto quanto tu, e por isso a tua situação normalizou, porque ela é normal como a minha. Exato. Quando a gente pensa que a gente está vivendo um inferno que ninguém nunca viveu, a gente se sente muito pior, porque a gente se sente muito lá embaixo, como se a gente fosse colocado sem merecimento ou por algum merecimento naquela posição lá no fundo do poço. E quando a gente percebe que várias pessoas passam por isso, a gente percebe que esse poço não é tão fundo assim, ou que ele pelo menos é normalizado à medida que a gente tem várias pessoas passando por essa jornada, né? Isso faz com que os sentimentos da gente de rejeição se acomodem, porque eu não sou a única que está vivendo isso. E numa relação que tu entrega isso para outra pessoa, tu está entregando a tua fragilidade. As pessoas não... Isso nunca teve na moda, né? Agora está na moda, mas nunca teve. Quando eu comecei o projeto New Families, foi um desafio começar a escrever e entregar realidades do meu dia a dia de divorciada, né? Numa sociedade em que as famílias gostam de se exibir perfeitas ou desejam isso para si, né? Todo mundo deseja isso para si, claro. Que dê tudo certo, né? E quando não dá, aí não é porque não deu certo, é porque simplesmente as coisas são finitas, muitas são finitas, e a gente tem que lidar com isso, lidar com a transformação da vida da gente, dos sentimentos da gente, né? E isso acontece com o corpo, acontece com fora, com tudo. De uma forma geral. Acho que essa coisa de mostrar a dor, eu tenho, acho que faz uns 2 meses que eu fiz a mudança do nome,
Uhum. Fiz a mudança de um logotipo, né? E eu botei nutrição com propósito, né? Então, eu sou nutricionista funcional com propósito. E o que era o meu propósito, né? Quando eu construí isso tudo, né? Eu tenho uma agência e tal que me ajudou. A jornalista até que fez, é minha amiga, passou comigo muitas vezes, chorou comigo, sentou comigo, né? Me acolheu muito. Eu acho que ela não tá aqui. Mas tem umas lindas aí, ó, que são parceiras de Adri, caminhada, ó. querida. A Adri, a Dayana passou também. E é incrível quando as pessoas leem, muitas pessoas, a gente recebe as duas opiniões, né? As duas situações assim. Ah, mas para que mudar? Para que mudar o nome? Para que isso? Para que aquilo? Para que expor, né? Uhum. Porque o ser humano, quando ele expõe a dor, ele se sente completamente desnudo. Uhum. Só que isso que tu escreves, que eu acho que é fantástico, a gente precisa se sentir completamente desnudo para se vestir de novo. Não é sobreposição. Eu acho que a gente tem que se desmanchar. Uhum. E aí, por outro lado, Juliana, a empatia de mulheres, porque eu atendo muita mulher. A Uhum. empatia de mulheres que me disseram: poxa, que legal que tu falou. Que legal que tu mostra que tá tudo certo, que no outro dia tu pode ter chorado as bicas um domingo inteiro, como a gente chora, Uhum. Uhum. e que no outro dia tu vai estar no consultório e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e tá tudo certo. Porque nós somos isso, nós não somos fortalezas o tempo inteiro. Não, Né? e a dor faz parte da vida? A dor faz parte da vida. Deixar doer também faz parte da vida. Fingir que ela não existe é que não tem porquê, Exato. E a né? gente que tem filhos, mostrar para os filhos também que a dor faz parte da vida. A Antônia, ela participou de algumas situações que ela me viu dolorida. Uhum. E mostrar para ela que tá tudo certo, mas que depois a gente vai levantar e vai sair para tomar um café. Que a gente vai Uhum. levantar e vai planejar a janta, que a gente vai levantar e vai planejar o super. Isso é o normal, né? Porque a gente vem, sim, de gerações que as mulheres ou elas estavam submissas ou elas tinham que ser super poderosas, né? Ou a gente está Uhum. submissa ou a gente abre mão de tudo e é super poderosa. Né? Então, assim, mostrar essa humanidade, eu acho que nos faz diferente. E quando a gente pega, e aí falando em paciente, quando a gente consegue tocar, que o paciente também enxerga, isso aproxima de um jeito, Juliana. E eu não tô falando só de pessoas que estão em divórcio, em crise, no casamento e tal, mas pessoas que Uhum. conseguem ver que, tipo, a dor delas também tem uma identificação ali naquele profissional, né? Assim como tem uma identificação quando tu faz a mentoria, assim, quando tem uma identificação... Quando eu me identificava vendo os teus textos, né? Tinha uma identificação ali. As pessoas gostam de pessoas de verdade, né? É muito difícil estabelecer relação com uma pessoa perfeita. Ninguém consegue, porque aí fica num desnível, num desequilíbrio. Primeiro, porque a perfeição não existe. E segundo, porque se manter numa relação na qual a outra pessoa quer subir a régua nesse formato, é de um grau de exigência, de atuação da gente que a gente não consegue manter e aí a gente não quer porque é cansativo. Cansa. Então as pessoas reais, elas se aproximam mais de pessoas, né? E foi uma grata surpresa para mim, porque quando eu comecei a escrever, o objetivo não era exatamente esse, né? Não era fazer amigas num projeto chamado New Families para falar de divórcio. Ele tinha muito mais a intenção de trazer assuntos para ver se eu recebia também retornos, né? E na época eu buscava muito, tinha muito questionamento, e também uma forma de desabafar. E o mais incrível é que isso trouxe relações diretas de amizade com pessoas que eu tenho hoje, uma relação profunda, tanto na mentoria quanto depois da mentoria fora dela, que a gente troca até hoje acontecimentos, vivências, enfim, desse processo, porque a gente conseguiu se achar no meio dessa realidade e se amparar, né? Então a vulnerabilidade para mim, essa ação de se colocar vulnerável para mim, ela é vital hoje em qualquer relação na vida, e tenho certeza que em qualquer relação na qual tu te propõe a oferecer uma ajuda, como é o teu caso.
que ajuda a fazer uma jornada com a pessoa numa modificação, numa transformação tão importante para a vida dela, né? E aí muito mais profunda, Juliana, tu entende? E aí sim, da gente conseguir. E aí por isso a questão até do propósito, tu entende? Porque aí sim é achar aquela mulher de volta, é trazer aquela mulher para um novo propósito, é trazer aquela mulher talvez para uma mulher que ela nem saiba quem é mais, né? Porque a gente sabe que a gente passa aí por relações abusivas, a gente passa por situações que a autoestima é destruída, né? E que quando a gente está no meio, a gente nem se dá conta. Mas a coisa que o ser humano mais busca é amor e reconhecimento. O ser humano precisa ser reconhecido. Isso é uma coisa da nossa essência, né? Quando a gente está numa relação que a gente não é encorajado, que a gente não é reconhecido, a gente começa a ficar pequenininho, a perder voz, a perder a opinião, né? Aí começa a perder o estilo, a autonomia. Então, muitas vezes no final de um casamento, a pessoa quando sai, a mulher quando sai, ela sai assim. Ela sai murcha, né? Então, nesse processo de recomeço, ela tem todo um trabalho de autoestima para ser construído emocional, que é de se amparar, de acreditar que pode ser do jeito que ela é, que o que ela coloca para fora é aceito por ela mesma, é generoso. Ela conseguir ser generosa com ela mesma, né? Se aceitar a forma como se posiciona, como ela é, como ela quer as coisas, voltar a ver valor nisso, né? Mas junto com isso, tem a parte externa, que é o grande propósito da nossa conversa também, e que eu acho vital a gente trazer, porque muitas vezes, Gisele, o externo impulsiona o interno e vice-versa. Nem todos os dias a gente está forte internamente, e muitas vezes é o externo que nos puxa. E da mesma forma, às vezes a gente está muito forte internamente, e a gente precisa da ajuda do interno para conseguir construir o externo. A gente conversou um pouco antes e eu te trouxe aquela... Não se desvinculam, né, Ju? Isso é muito não importante. se desvinculam. Nós somos um ser integral. Nós somos um ser integral. Não dá para imaginar que a gente está super bem emocionalmente e em frangalhos fisicamente porque não se cuida de forma alguma, não se acaricia, né? Não tem generosidade, bondade com a casa da gente. Né? Então eu não consigo imaginar essas duas coisas dissociadas. De novo, uma coisa é a gente dar intensidades para o momento da dor. A dor ensina a gemer, então o que dói mais a gente atende primeiro. É que nem filho quando está na confusão, eu que tenho 3, às vezes está um precisando mais que o outro, então a gente atende o que está precisando mais. Ok, mas isso não quer dizer abandonar o resto. E a parte física, eu acho que ela segura muito, Gisele. Ela ajuda muito nesse processo de construção, porque ela é a comunicação do que a gente decidiu ser por dentro. Entende o que eu quero dizer? Não sei se eu consegui ser clara. Acho que sim. Mas tudo que a gente constrói dentro, ele reflete fora. Fora, exato. Então não adianta a gente construir toda uma beleza de ser humano dentro e a gente não conseguir traduzir isso na nossa comunicação corporal e na nossa comunicação visual. E é importante porque isso não tem superficialidade nisso. Não. Esse autocuidado, né? Ele não é superficial. E a gente vem de gerações que até muito pouco tempo isso não era valorizado, né? Então era feio ter é como se quase a gente tivesse que ter vergonha. Imagina, né? Fazer alguma coisa em prol do próprio corpo e deixar os filhos uma hora ali, né? A gente sabe que há muito pouco tempo isso não era tão bem estabelecido. E eu ouço hoje, eu tenho uma frase que as pacientes que me conhecem, tem várias pacientes que estão aí, eu brinco assim, às vezes as mulheres, tá, e aí quando é que começou a ganhar peso? Na gestação. Beleza, o filho tem quantos anos? Tem 18. Não, amiga. Vamos situar. Essa criança tá com as costas desse tamanho, não tem nada a ver com a gestação. Só que é aquela coisa do não se permitir ser mãe, ser mulher, ser profissional, ser integral. Fora essa integralidade aqui, independente a integralidade com a sociedade. Entendeu? Exato. Não, e até não é assim... feio. Não é feio. Não, hoje eu fiz um post e coloquei até para convidar para nossa live essa questão do superficial, né?
Não é porque a gente está falando da superfície da gente, da parte de fora, que isso é superficial. Exato. Nós não estamos falando de uma questão superficial quando a gente fala de nutrição e de estética. A gente não está falando de algo superficial. Porque a nossa mente, e agora a Márcia colocou a Stephanie aí, que é uma querida amiga, a nossa pessoa ela é feita, sim, de mente, né, de alma, de afetos, vou complementar, e de corpo. E não tem um mais importante do que o outro, senão nós não somos um coração batendo, caminhando na rua, nem um cérebro, nem um corpo, nem uma carcaça. Exato. Nós somos a combinação de tudo isso. Então, se cuidar na integralidade, se escolher, é vital para que a gente esteja pronto para cuidar de qualquer coisa na vida, de qualquer ser humano na vida. E eu queria trazer isso porque tu colocou uma situação das mães, e a gente também está falando para muitas mães, imagino eu. Aqui muitas eu já vi aqui que são minhas conhecidas, mas imagino que no teu consultório tenha muita procura, que fica muito em cima, a questão da procura da nutrição em cima do pós-gestação, né? E eu quero chamar atenção para isso. Como é importante, mesmo na gestação, a gente se escolher. Porque isso vai ser o resto da vida. A gente não... a escolha, a primeira pessoa que vem na ordem de cuidado é sempre a gente, a mãe. Porque se a mãe não estiver bem, filho nenhum fica bem. E isso, para mim, é muito retratado no processo do recomeço, do divórcio, porque eu dizia isso muito na época e hoje eu digo com toda a consciência que filho não segura casamento e filho não segura vida de mãe. Eu vi mães desistirem da vida mesmo tendo filhos. Exato. Porque a gente o que eu tô querendo dizer é que ninguém sustenta a vida da gente. Não. Nenhum afeto sustenta a vida da gente. Nós temos que ser as nossas próprias escolhas. Assim como também ninguém é culpado das nossas desgraças, né? Não. São tudo que nós vivemos são frutos das escolhas. Só que quando a gente toma consciência de que é tudo nosso, o amor que a gente sente é nosso. As histórias que a gente viveu são nossas. As memórias que a gente tem da vida, todas são nossas. O que a gente tem de planos para o futuro são nossos. Isso tudo ninguém nos tira. Isso são nossos. Então, os filhos não são nossos. Os filhos são deles. Cada um é de si, né? Quando a gente tem essa consciência, a gente sai de uma situação qualquer de recomeço, né, de fim e recomeço, e aí eu vou fazer o paralelo com a tua situação que trata com o corpo, né, com as pessoas que estão escolhendo um novo modelo de vida, de autocuidado. A gente sempre está deixando, fazendo uma escolha de deixar uma coisa que a gente não quer mais ser para trás. Isso não vai deixar de existir, só está lá atrás, é uma história, uma parte da nossa história, uma parte da nossa jornada que encerra ali. Uhum. Né? Ela só se transformou. Mas a gente não tem que reconhecer ela, né, Ju? Mas a gente não está dizendo para ninguém mas eu sou assim, eu não quero mudar, isso é uma dificuldade minha. Tu deve ouvir muitas coisas aí, né? Eu já ouvi várias vezes, mas eu sou assim. Mas eu sou ansiosa. Não. Gente, eu acredito que nós não somos as nossas emoções. Nós sentimos as nossas emoções, nós não somos elas. A gente, quando está ansioso, e a gente conversou um pouco sobre isso antes, né, Gisele? A gente, quando está ansioso, a gente não é ansioso. A gente está ansioso por algum motivo. Isso. E é importante entender isso para que a gente consiga se cuidar tanto no âmbito externo, quanto no âmbito interno. E nisso, Juliana, eu acho que é extremamente importante, né? Nós, aí puxando para a minha área, assim como a ansiedade que me faz comer, que na verdade eu estou falando aí de 2 sintomas e não de causa do processo. Uhum. Né? Então, assim, se eu como, se eu tô acima do peso, se eu engordei 15 quilos, mas é porque eu sou ansioso. Não, você comeu e você é ansioso. São 2 sintomas. A causa
é isso aqui, a gente se reconhecer, é ver onde é que tá a dor, é ver onde é que tá o amor, é ver onde é que tá a prioridade, né? Qual é a nossa prioridade naquele momento? E isso que tu falaste, eu acho que a gente não é os sentimentos que a gente não é as emoções que a gente está sentindo. Porque elas mudam, né? Elas Porque elas mudam no mudam decorrer. constantemente. Eu sou feliz. Eu acho que eu sou uma pessoa feliz. Tu é 100% feliz? Não. Ontem, domingo de manhã, eu fui arrumar coisas que me deixaram muito tristes. Que me fizeram chorar. Mas tu é triste? Não. Não somos esse turbilhão, esse furacão de emoções. Só que a grande questão é o manejo disso tudo, né? É o manejo disso tudo. Bom, tudo bem, a gente pode ter ficado triste e tal. Como é que eu vou lidar agora com isso? Eu posso chorar o dia todo, a Antônia não vai ser alimentada, a Antônia não vai tomar banho, não vai fazer Mas aula. é a mesma, a relação que tu pegou agora interessante da felicidade, ela serve, vamos pegar a ansiedade e a felicidade, como duas coisas, para pegar uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Sim. As duas coisas são sensações, são sentimentos. A gente não é feliz todo o tempo, Não. né? A gente se coloca assim na vida com uma predisposição a ser feliz, que é diferente. Eu sou uma pessoa que gosto de ver a ideia do bem nas coisas. Eu construí o projeto New Families, porque eu entendi mesmo naquela situação tão exigente para mim, que tinha um monte de oportunidade ali. Tem ideia do bem nisso também. Claro. Até quando uma coisa se desfaz, na verdade, é uma tela em branco. É uma possibilidade de começar de novo. Exato. E isso é uma predisposição a ser feliz. A gente se predispõe. Isso faz com que o sentimento de felicidade tenha casa em mim, né? Eu tô predisposta a enxergar esses pontos de luz, né? Da mesma forma, a gente tem as predisposições a sermos ansiosos, a ficarmos tristes, a sermos muito suscetíveis à dor, a forma como a gente lida com a dor. Então a gente tem muitos comportamentos que são coisas que a gente, quando olha o problema e a dor, de fato, enfrenta ela de forma vulnerável e generosa com a gente mesmo, a gente consegue diminuir isso, né? Entender os nossos funcionamentos, diminuir o tamanho dessas dores, normalizar, porque não acontece só com a gente, nós não somos o ser mais importante do universo, ao ponto do universo ter nos presenteado com a vida mais desgraçada do mundo. Não, não somos os mais desgraçados. Cada um está vivendo a sua história e nós temos, várias cenas na vida de provocação da dor e da felicidade para as quais a gente tem que estar atento. E nesse ponto, né, trazendo a ideia que a gente tinha conversado, de falar isso, ter isso para as pessoas, assim, que eu acho que é importante dividir, né, Gisele, é que nós não somos uma coisa ou outra, não somos uma parte. Não somos a dor, não somos a felicidade, né? Não somos a alegria, não somos só a tristeza, solidão. A gente, na verdade, sente tudo isso, mas nós somos esse pedaço de carne no qual a gente habita e mais uma capacidade imensa de lido com todos esses sentimentos, com essas emoções de aprendizado que a gente está fazendo aqui agora, eu e tu. E que faz com que numa né? conversa e numa acolhida, numa entrega, a gente consiga trocar. Sair daqui diferente, pensando, poxa, posso enxergar isso aqui diferente, posso colocar essa dor nesse lugar, né? Posso reacomodar as coisas. Então, porque socialmente... não sermos nossas emoções é vital a gente estar ligado nisso. E socialmente a gente tem muitas titulações, né? Né? Então, isso é certo, isso é errado, isso é fracasso, isso é sucesso, isso é problema, isso não é problema. E quando a gente fica com muitas titulações, assim, isso é, né, a coisa é divorciada, ou é assim, ou os filhos assim, ou né? A gente perde a essência. Porque pode ser tudo isso e não ser nada disso. Né? A gente pode... O fracasso, tu trouxe agora, eu acho, eu preciso falar desse negócio. Porque assim, o fracasso é uma coisa
tão, como é que eu vou te dizer, é tão variável, é tão complicado falar de fracasso. O que é fracasso? Exato. O que é Porque quando a gente decide descontinuar uma coisa, é uma escolha. O que é fracassar exatamente? Olha, foram muitos anos pensando sobre isso, escrevendo sobre isso, para te dizer agora que eu não sei o que é fracasso. Eu acho que o fracasso é uma palavra que não cabe, eu não tenho ela no meu dicionário mais. Não cabe para mim. Porque uma pessoa que tem capacidade de avaliação na vida, de dizer que eu quero este caminho me serve e esse não me serve. Chega no teu consultório e diz, eu quero estar com o corpo assim porque este corpo que eu estou agora não me serve mais. Eu quero diferente, eu quero comer diferente, eu quero alimentar minha alma de forma diferente, eu quero alimentar meu coração com uma relação de amor diferente. Isso não são fracassos, são escolhas. É uma coragem pra caramba, né? Mas a gente está aqui para escolher. O tempo todo a vida está nos dando vários caminhos para que a gente escolha, para que a gente tome atitudes, ações em direção ao que a gente quer ser. E nesse caminho, apesar da gente estar cercado, e é interessante até dizer isso, porque eu estou super cercada, né? Eu tenho 3 filhos aqui, além do meu marido, né? Que é o meu parceiro de vida, né? E que a gente está construindo tanta coisa hoje juntos. Mas apesar de não sermos muitos, a verdade é que esse caminho ele é muito solitário. Porque quando a gente toma, a gente faz uma escolha pra gente, essa escolha, ela é da gente. É a gente que vai seguir com ela e carregando essa mochila. Certo? Tanto do teu trabalho aí, da parte estética, da parte do cuidado com a casa da gente, com o que a gente coloca pra dentro da gente, com o que a gente coloca de energia através da comida no nosso corpo, né? Quanto às energias que a gente coloca emocionais, afetivas, as escolhas profissionais, o que a gente quer. Olha a minha câmera falando, gente, aqui da minha... Me desculpem, gente, isso aqui, eu não sei o que é o negócio. Mas, enfim, quando a gente... até me perdi. Quando a gente escolhe, desculpa, a gente escolhe um caminho que a pessoa que mais vai se afetar com isso e vai carregar essa mochila somos nós. Então isso deve ser considerado. Isso é o mais importante. Olha, Ju, rindo. Pois é, Ju, tem uma câmera aqui. A minha casa tem câmeras, tá, Gisele? Para tu saber, em função de tanta criança, eu preciso de câmera, né, para poder dar conta. E aí teve uma que falou aqui na minha peça. Não consigo imaginar. É o mal da conta de uma, Juliana. Tu sabe que eu sou tua fã também pelos 3 filhos, né? O mal da conta de uma, não consigo imaginar da conta de 3, né? Mas a gente vai levando, vai levando. Não, mas é uma delícia. É uma delícia eles. É uma turma, mas é bom. Mas eu acho que essa coisa da mochila é importante, né? O que a gente põe dentro da mochila, o que a gente vai levar de peso dentro dela, o que a gente quer deixar para trás. E que isso deixar para trás não é fracasso, né? É, na verdade, escolha e em pleno século XXI ainda, eu acho que são escolhas corajosas diante de tudo que a gente tem ainda como sociedade, ainda tem como É muito corajoso parar no meio da multidão e dizer, eu quero fazer um caminho diferente. Isso é muito corajoso. É muito corajoso também, e tu vai te lembrar das tuas épocas de colégio, chorar em público. Dizer para as pessoas à nossa volta que eu estou com dor, que está sendo difícil para mim. Agora eu vou puxar, porque eu tô o tempo todo tentando puxar com a tua história aí. Tá tudo certo a gente ter uma dificuldade de não conseguir hoje e seguir em frente, porque amanhã a gente consegue. A gente não consegue tudo o tempo todo. As transformações, e no caso da transformação do externo da gente, assim como o interno, elas levam tempo. Mesmo que a gente escolha esse caminho hoje, transformar o comportamento dentro da gente leva tempo. Então tá tudo certo, não é do dia para a noite que a gente para de comer carne, não é do dia para a noite que a gente tira um modelo de alimentação da vida da gente, não é do dia para a noite que a gente começa uma ginástica de 20 minutos na internet, como eu tenho feito. Não é do dia para a noite que a gente constitui uma vida nova.
A gente constrói. E por isso que no livro eu trago a construção da felicidade no depois. Porque é uma eterna construção, é tijolo a tijolo. E a gente vai fazendo isso dentro e fora. E o primeiro passo é decidir por isso, né? A escolha é o primeiro passo, a gente tem que querer. Ninguém vai a lugar nenhum sem querer, né? Então a primeira coisa é querer, porque aí isso vai demandar que a gente levante os braços no meio da multidão e peça com licença, gente, mas eu não vou para lá. Eu não vou seguir nesse caminho. E falando em filhos, né, que nós temos, eu acho que isso é um grande legado, deixar para filhos o poder e a coragem de escolher. Para que eles possam, a vida deles toda, tomarem as escolhas deles, pensando no seu bem-estar, pensando, na construção da sua felicidade. Porque somos todos, sim, apesar de andarmos em grupos, somos seres solitários, somos nós. E só a gente sabe quem vive na nossa solidão, no nosso silêncio, né? E essa pessoa precisa ser atendida sempre, para estar bem e poder atender aos demais, né? Sem dúvida, Ju. Para poder atender ao todo. Ju, eu não quero... Nós estamos no final, né? Exato. Eu tava olhando o tempo aqui. Voou. Acho que a gente ficava mais 3 Voou. horas, mas daí eu pegava a garrafa de vinho. Eu acho que a gente pode qualquer hora fazer um outro numa outra circunstância. Daí a gente já pode fazer um happy hour ao invés de um café. Perfeito. Eu não quero perder, até porque se a gente encerrar depois, a gente perde a live, né? A gente perde a live. Sim. Então, cada palavra eu sempre digo, né, Juliana? Eu já escrevi para Juliana umas 2 vezes em direct, assim, há 1 ano atrás, quando eu ainda estava. Aí é verdade. Eu vi pela voz. Ela escreveu um texto que eu chorava. Eu juro que eu vou te dizer aonde que eu estava. Eu estava passeando com um cachorro, lendo o teu texto e chorando. Que texto era? Tu lembra ou não lembra? Era sobre os filhos. Era sobre a coisa do ir e vir dos filhos, sobre a dificuldade, porque é uma coisa que a gente começa, né? Tipo, a gente não se separa só, né? Os filhos. Difícil, né? Difícil, muito difícil. E eu chorava bicas aqui na Ramiro Barcelos, perto da minha casa, mas eu chorava lendo o seu texto e eu te agradecia. Então, assim, agradeço mais uma vez toda a alma que tu coloca. Tá? Eu acho que a palavra é empatia por todo esse projeto. A palavra aqui para toda essa mulherada, tem um monte de mulher falando aqui, mas a palavra é se acolham, né? Se respeitem. Se respeitem. Façam suas escolhas no meio da multidão. Não procrastinem o autocuidado, tá? Gratidão, Ju. Vou deixar tu terminar e tu encerrar. Querida. Aí, se tu quiser. Eu que quero te agradecer o convite. Passar o mesmo recado para todas as mulheres que estão aí. Não deixem de levantar seus braços no meio da multidão e dizer que chega, dizer que o caminho é outro. No início é muito difícil assumir esse peso todo, mas lembrem que a mochila é nossa, né? Só quem carrega o peso das pedras do que a gente coloca dentro dessa mochila somos nós. E é um grande exemplo para os filhos, um grande exemplo para quem a gente mais ama, mostrar o nosso poder de escolha e de transformação. Nós não somos nada cristalizado, nós podemos ser o que nós quisermos. Então dá para escolher todos os dias um modelo novo. Inclusive de corpo. Inclusive de corpo, aquela história que é a melhor. Viu? Para deixar a dica para Gisele. Exato. Gente, tá bom, querida. Um beijo, obrigada por nos seguir. Vamos continuar juntas aí. Continuamos. Seguimos. A gente tem mais um papo aí. Dá pra gente falar de filho, dá pra gente falar de um monte de coisa ainda. Isso aí. Gratidão, vamos perder a mulherada. Vamos perder a live, vamos ter que correr. A mulherada amor, tá todo mundo pedindo pra gente gravar. Vamos de novo. Vamos de novo, grava aí. Deixar. Então tá. Beijo em todas, obrigada por acompanhar. Conversa. Tchau. Tchau, tchau.